Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para ouvir e meditar em mais uma devocional para a glória de Deus. O tema da nossa devocional de hoje, eu quero falar sobre Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo e batiza com o Espírito Santo. E o texto básico para nós tratarmos desse tema encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 29 a 34. Acompanhe a leitura que eu farei, João, capítulo 1, 29 a 34. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essa passagem, meus queridos, contém um versículo que deveria estar gravado em grandes letras na memória de todo leitor da Bíblia. Todos os textos da Escritura são inspirados e úteis. Contudo, alguns são mais valiosos que outros. Dentre os mais valiosos, destaca-se o primeiro versículo da passagem que acabamos de ler. Jamais foi dado sobre a face da terra um testemunho mais completo a respeito de Cristo do que esse de João Batista. Então, em primeiro lugar, notemos nessa passagem o nome peculiar que João Batista atribui a Cristo. Ele o chama de o Cordeiro de Deus. Vejam, Cordeiro de Deus. Ao contrário do que alguns supõem, por este nome não se compreende simplesmente que Cristo era manso e gentil como um cordeiro. Sem dúvida, isto é verdadeiro, mas seria apenas uma pequena parcela da verdade. Há razões mais grandiosas para Cristo ser chamado assim. Compreendemos por este nome que Cristo foi o grande sacrifício pelo pecado. Aquele que veio para fazer a expiação pela culpa do pecado, através da sua morte na cruz. Ele era o Cordeiro verdadeiro que Deus haveria de prover, mencionado por Abraão a Isaque lá no Monte Moriá, em Gênesis 22, 8. Era o Cordeiro verdadeiro para o qual apontava cada sacrifício feito no templo, de manhã e à noite. Era o Cordeiro sobre o qual Isaías profetizou que seria levado ao matadouro. Lá em Isaías 53, verso 7, diz essa profecia. Era o Cordeiro verdadeiro simbolizado de maneira vívida pelo Cordeiro da Páscoa no Egito, lá no Egito. Enfim, Cristo era a grande propiciação pelo pecado, a qual Deus prometera enviar ao mundo desde a eternidade. Ele era o Cordeiro de Deus. Fiquemos atentos para que, ao pensarmos em Cristo, sempre o façamos, meus queridos, conforme João Batista o apresentou neste texto. Sirvamos a Cristo fielmente como nosso mestre. Obedeçamos-lhe lealmente como nosso rei. Atentemos aos seus ensinos como nosso profeta. Sigamos diligentemente os seus passos, tendo-o como exemplo. Aguardemos intensamente a sua vinda, como aquele que há de redimir o nosso corpo e nossa alma. Acima de tudo, prezemo-lo como aquele que foi sacrificado por nós e descansemos todo o nosso fardo em sua morte, oferecida como expiação pelo pecado. Que o seu sangue seja mais precioso para nós cada dia que vivemos. Em todas as coisas que nos gloriamos a respeito de Cristo, gloriemo-nos acima de tudo em sua cruz. Este
é o fundamento da verdadeira teologia cristã, da verdadeira fé cristã. Não estaremos certos de qualquer coisa acerca de Cristo, até que o vejamos pela perspectiva de João Batista e nos regozijemos nele como o Cordeiro que foi morto. Quem lê a Bíblia e estuda o Antigo Testamento, quando Deus colocou para o povo, o povo antigo, no deserto, sobre os sacrifícios, né, que tinha que sacrificar os cordeiros para a propiciação dos seus pecados. Então quem lê a Bíblia sabe do que João Batista chamou, por que João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Ele é o único que pode, o único sacrifício perfeito e eficaz que pode tirar o pecado do ser humano. Então, em segundo lugar, notemos nessa passagem a obra peculiar que Cristo realiza na descrição de João Batista. João diz que Cristo tira o pecado do mundo. Veja, Cristo é o Salvador. Ele não veio ao mundo para ser um conquistador, um filósofo ou um mero professor de moralidade. Jesus veio para salvar pecadores, meus queridos. Veio para fazer o que o homem jamais poderia fazer por si mesmo. Para conceder o que o dinheiro e a cultura jamais poderiam obter. Para realizar o que é essencial à felicidade do homem. Enfim, Jesus veio para tirar o pecado. Veja, Cristo é um Salvador completo. Ele tira o pecado, tira de verdade. Não fez apenas uma vaga proclamação de perdão e misericórdia. Ele levou sobre si os nossos pecados e os afastou de nós. Consentiu em tomar e carregar ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. Os pecados de todo aquele que crê em Jesus tornam-se como se nunca tivessem sido cometidos. O Cordeiro de Deus os removeu completamente. Louvado seja o Senhor por isso. Cristo é um Salvador poderoso, meus queridos. Um Salvador para todo aquele que nele crê. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Veja, Cristo não morreu apenas para os judeus da sua época, mas também para as pessoas de outras nações. O pagamento que efetuou na cruz é mais que suficiente para saldar os débitos de toda a raça humana. O sangue que derramou foi precioso o suficiente para lavar os pecados de todos. A expiação feita na cruz foi suficiente para toda a humanidade, embora seja eficaz apenas para os que creem. O pecado que ele tomou e carregou sobre a cruz era o pecado do mundo todo. Cristo é um Salvador perpétuo e incansável. Ele tira o pecado daqueles que nele creem. A cada dia purifica, limpa e lava as almas do seu povo. A cada dia concede e renova sobre eles a sua misericórdia. Não cessou de trabalhar por seus santos quando morreu por eles na cruz, não. Ele vive no céu como um sacerdote, apresentando continuamente o seu sacrifício perante Deus. Cristo ainda trabalha ao dispensar a sua graça e providência ao seu povo. Ele tira continuamente o pecado. Essas verdades são realmente preciosas, meus queridos. Se todos os que as conhecem aplicassem-nas em suas vidas, a Igreja de Cristo seria sobremodo abençoada. A própria familiaridade que temos com textos como esses é um dos maiores perigos que enfrentamos. Felizes os que não somente memorizam esses textos, mas também deles se alimentam em seus corações. E por último, notemos nessa passagem o ofício atribuído a Cristo por João Batista. João fala sobre ele como o que batiza com o Espírito Santo. O batismo aqui referido não é o batismo com água, não é. Não se trata de imersão ou aspersão, também não. Não é um batismo que pertence exclusivamente às crianças ou aos adultos. Não pode ser ministrado por homens, sejam episcopais, presbiterianos, independentes, metodistas,
assembleianos, pentecostais, leigos ou ministros. É o batismo que Cristo, o grande cabeça da igreja, guarda com exclusividade em suas próprias mãos e consiste em implantar a graça no homem interior. É o mesmo que o novo nascimento. É o batismo do coração, sabe? É o batismo do coração, não do corpo. É o batismo que o ladrão, sabe o ladrão arrependido lá da cruz? É aquele batismo que ele recebeu, embora não tenha sido aspergido ou submerso em água por mãos humanas. É o batismo que Ananias e Safira não receberam, embora tenham sido admitidos na comunhão da igreja por mãos de apóstolos. Vejam a diferença. Devemos estabelecer como uma verdade fundamental de nossa fé que João Batista se refere ao batismo que é absolutamente essencial para a salvação. É ótimo ser batizado na igreja visível, claro, porém é mais grandioso ser batizado na igreja que é formada somente de crentes genuínos. O batismo com água é uma ordenança que traz grandes bênçãos e benefícios. Negligenciá-lo, é óbvio, é um grande pecado. Mas o batismo do Espírito Santo é de importância extremamente superior. O homem que morre sem ter o coração batizado por Cristo nunca poderá ser salvo, ainda que seja batizado por água. Ao terminar esta passagem, meus queridos, perguntemos a nós mesmos se somos batizados com o Espírito Santo e se temos um interesse genuíno no Cordeiro de Deus. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Milhares de pessoas gastam o tempo com controvérsias sobre o batismo com muita ou com pouca água e negligenciam o batismo do coração, ou seja, o batismo do Espírito Santo que é dado por Deus. Outras milhares ou se contentam com um conhecimento intelectual acerca do Cordeiro de Deus, ou nunca o buscaram pela fé para que os seus pecados fossem realmente tirados. Estejamos atentos, meus queridos, para que tenhamos fé e um coração novo para a salvação de nossas almas. A pergunta que eu gostaria de fazer para você: você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Se você ainda não fez, faça isso hoje mesmo. Não deixe passar essa oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde, pode ser tarde demais. Lembre-se, nunca se esqueça de uma coisa: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também é aquele que sela com o Espírito Santo todos aqueles que nele creem. Que estas benditas verdades extraídas das Escrituras possam ajudar você a tomar a decisão de se render ao Senhor Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus assim te abençoe. Amém.